Aconteceu que depois de 2 anos, ele foi visitar ela em Nova York. Se sou eu, então fica aí, já levantava e ia embora. Sei que, tipo, Sei ele que não tu ama cabe na outra tua vida, sei pessoa que mais tu do ama que outra pessoa. Se eu, no lugar dele, eu me sentiria traído. Só que ali, o namorado já começa a sentir que tem uma coisa a mais. Romance Proibido, o podcast de relacionamento da Atlântida. Muito bem, senhoras e senhores, começando o Romance Proibido. Lembrando, antes de qualquer coisa, parou aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, curte, dá o like, claro, comenta com a gente qual o assunto tu quer acompanhar aqui no Romance Proibido, tá? Porque são diversos temas e esse é o nosso momento de falar sobre relacionamento e sobre outros diversos temas que tem a ver com tudo isso, né, Babi? É verdade, então já comenta, já compartilha também com os seus amigos, né? Porque a gente fala aqui no Romance Proibido sobre vários assuntos, incluindo sobre filme, que é uma coisa que a gente adora. Mas como filme, assim, música, filme? série. Exatamente, Vini Moura. Não sei se tu chegou a assistir os indicados ao Oscar. Vou assistir. Exatamente, mas nesse ano, os indicados ao Oscar tiveram muitos assuntos que permeavam, né, o relacionamento. Ah, é? Exatamente. E um deles, que é o Vidas Passadas, que foi o filme indicado à categoria de melhor filme, também melhor roteiro original, foi um filme muito discutido nas redes sociais, justamente pelo enredo dele, né? Ele é um filme coreano, e a diretora também se inspirou muito pra escrever esse filme, assim, na história pessoal dela. Então, é um filme que a gente vai conversar sobre isso hoje. Muito bom, muito bom. Lembrando, tá curtindo a gente aí na tua televisão, teu smartphone, sei lá onde, compartilha. Sei lá onde, pode ser em qualquer plataforma, tá em Marte, curtindo o Romance Proibido. Compartilha, marca a gente, pode me marcar lá, @euvinimoura, marca a Babi. @Babitencourt e também Rede Underline Atlântida, né? Isso aí, Porque inclusive muito no Instagram da importante. Atlântida vão ter vários cortes do Romance Proibido que tu vai poder assistir. Não consigo assistir o inteiro. Por enquanto, assiste o cortezinho, então, pra saber mais ou menos o que a gente tá falando em cada episódio. Muito bom. Sabe que a gente fez aquele episódio sobre primeiro encontro, etc. Sabe que às vezes as pessoas elas têm encontros na vida. E aí, passa um tempo, as pessoas ficam sem se ver e elas têm um reencontro que é quase o primeiro, porque já passou tudo na vida, tudo mudou, a outra pessoa já é outra pessoa, não tem nada a ver com aquela que tu conhecia. E aí tem a ver com o filme que a gente vai falar hoje e que vai linkar com o relacionamento, né? Exatamente. Eu posso dar a sinopse do filme Claro. já? Tá, o que acontece? Esse filme conta a história principalmente de uma mulher, né, que é a Nora, e ela tem um melhor amigo. Que é o Sang. Vamos chamar ele de Sang, porque eu não sei se pronunciar o nome dele, mas é Hae Sang. Hae Sang. Hae Sang, exatamente. E eles são muito amigos na infância. Muito amigos, são melhores amigos, assim. E aí passa um tempo e o pai da Nora tem que trabalhar em outro lugar. Eles têm que ir para os Estados Unidos, né? Que eles moravam na Coreia. E quando eles fazem esse processo de sair de lá, a Nora fica muito chateada, fica triste e tal. Eles ficam tristes também nesse período, assim. Aí passam 20 anos e a Nora encontra ele pelo Facebook. Nossa. E aí, como é que ele tá? Clássico, né? Vou saber como é que ele tá, entendeu? Sim. Aí foi lá, pesquisou e tal, procurou e encontrou ele. Depois de uma conversa com a mãe dela e tal. E aí, quando ela encontrou ele, ela mandou uma solicitação de amizade. Tá. E aí... Ela mandou? Ela mandou. É que, na verdade, a narrativa do filme se passa muito sobre a visão dela, né? Tá. E, tem alguns momentos que mostra também um pouco do lado dele, assim, do relacionamento dele de forma aberta. Mas a maior parte do tempo é a visão dela. Até porque é ela que dá o primeiro passo de encontrar ele, né? Ela que faz esse movimento. E aí, nesse meio tempo, assim, ela... morando nos Estados Unidos, Nova York, e ele morando na Coreia, eles começaram a se falar pelo Facebook. Sim. Tipo assim, um papinho aqui, um papinho ali. E aí começou a desenvolver muito mais essa relação. Porque eles começaram a se ligar de vídeo, começaram a trocar muita ideia, começaram a conversar sobre a vida. E retomaram, basicamente, aquele relacionamento que eles tinham lá no começo. Que era de amizade. De amizade. E meio que nada foi esquecido, sabe? O sentimento que eles tinham, a conexão que eles tinham não foi esquecida. Sim. Então, eles começaram a ter um assunto assim, mais adulto, né? Depois de 20 anos, imagina. Eles tinham o quê? Na época, 7, 8 anos, por aí, né? É isso aí. E aí eles começaram a conversar. E no fim das contas, depois, se tu quiser, pode me complementando, tá? Porque eu tô contando a história. É que eu tô procurando brechas, mas por enquanto tá completo. Perfeito. E aí, nesse meio tempo, assim, eles passaram 2 anos conversando.
pelas redes sociais e trocando essa ideia. E a Nora queria muito encontrar ele. Só que nunca tinha oportunidade, porque os dois tinham trabalho pra fazer, tinham os afazeres da vida e tal. E ele tava na Coreia, né? É muito longe, né? É longe. E também é bastante também fuso. Inclusive, no filme mostra muitos momentos eles conversando sobre, tipo assim, ela em um horário muito aleatório, conversando com ele. Vivendo a vida de tarde e ele de noite. Exato, exatamente. Na cama. E aí, aconteceu que depois de 2 anos, ele foi visitar ela em Nova York. Surgiu uma oportunidade, só que eles não estavam mais falando. Porque a Nora decidiu... Lembra disso? A Nora decidiu que ela não queria mais conversar com ele. Justamente porque ela tava criando muita expectativa Sim. em relação ao que eles poderiam ter, o que eles poderiam estavam meio ser. que criando uma relação à distância, né? Exato. Porque claramente ali já tava também desenvolvendo pra um outro lado mais romântico da coisa, né? Até porque... Totalmente. E eu acho que ela via também ele... Acho que ela começou a ver ele como uma figura... romântica, sabe? Acho Sim. que ela começou a criar expectativa sobre como eles seriam se fossem um casal de fato. mas ao E não mesmo- só amigos antigos e também virtuais, Mas né? ao mesmo tempo cai a ficha dela, tipo, cara, eu tô nos Estados Unidos. É, Tá lá exato. na Coreia, o que está... Exatamente. E É. aí surgiu a oportunidade dele ir, eu acho que foi até a trabalho pra Nova York. Mas aí ela já tinha encontrado uma relação. E aí ela já tava numa outra relação, ela tava namorando um outro cara, enfim. Ela era escritora, né? Isso. Ela era escritora, daí ela vai pra um retiro de... Baita, tu lembra disso, Exato, verdade. ela vai pra um retiro onde tem alguns outros escritores e lá ela conhece um cara que ela começa a se relacionar bom, eu acho que eles não casam, mas eles vão morar juntos, né? Ela e Sim, esse eles cara. vão morar juntos, eles vão morar juntos. Eles vão morar juntos. E aí, nesse meio tempo, o Sangue. Sangue. O sangue. O Trazido sangue- pro português é sangue. O sangue ele pega e vai para os Estados Unidos a trabalho. E aí chama ela, né, pra dizer que tá indo. Aham. E aí, como é que é o desenrolar mesmo? Pra gente Não, dividir? e aí, daí eles chamam, eles começam a conversar assim, tô indo pra aí. E aí ela decide encontrar ele. E aí eles caminham pela cidade, por Nova York e tal. E eles percebem, e eles falam muito em coreano Sim. nesses momentos que eles estão juntos, assim. Sim. Até porque eu acho que nesse momento, pra ela, é uma forma de se reencontrar também com a essência dela, né? Sim. E aí eles ficam conversando e tal, até que quando eles passam o dia inteiro juntos. E aí chega da noite e ele volta com ela pro apartamento. E ela apresenta um namorado, enfim. Só que ali o namorado já começa a sentir que tem uma coisa a mais, Sim. né? Tá, beleza. Agora contando o finalzinho da história, indo pro finalzinho da história. E aí eles vão jantar juntos e durante esse período eles passam o tempo inteiro conversando em coreano. E o cara meio que fica, tipo, totalmente à parte, assim, da Sim. conversa, sabe? Sim. E nesse momento cai muito a ficha dele que, na real, ele tá sobrando muito na história. E aí, qual é o ponto, tá? O link é o seguinte: a gente sempre tem, a gente sempre sente, a gente sempre tem um feeling diferente pro que tá acontecendo ao redor. Exato. E esse namorido, ele percebe que ali naquela situação ele tá meio que boiando, entende? Sim, completamente. E ele tá muito de fora da situação, né? Porque como eles estão falando eles já estão falando em coreano e ele começa a perceber que, mesmo não sabendo nada da língua, ele começa a perceber que, na verdade, os dois têm muita conexão. Independentemente se, sabe? Sim. Se eles falassem inglês, se eles falassem português, eles têm muita conexão. E também tinham muitas questões mal resolvidas, porque nesse momento, é o único momento dos dias que ele ficou em Nova York que eles conversam de fato sobre tudo que poderia ter acontecido entre eles. Então, por exemplo, até então, eles não tinham falado. Tipo, quando eles estavam conversando de forma virtual, eles não falavam sobre a possibilidade de um relacionamento deles se ela não tivesse se mudado. Sim. Eles deixaram pra falar isso nesse momento que eles estavam jantando e que o marido dela tava junto. Sim. Entendeu? Então, tipo, ali o cara percebeu. E foi muito massa da parte do cara, ele gostava muito dela, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Que ele simplesmente deixou isso acontecer. Tipo assim, ele olhou pra situação e deixou isso acontecer, porque percebeu que era uma coisa que ela precisava há muito tempo, sabe? Então, o enredo é basicamente esse, assim. Eu acho que daí traz muitas pautas pra gente discutir sobre relacionamentos e também sobre a falta de oportunidade que algumas pessoas acabam tendo, assim, tipo, acabam perdendo as oportunidades, na verdade, de talvez terem vivido coisas incríveis. Sim. Que eu acho que é isso que a Nora sentia, sabe? Sim. Mas sabe que eu quero bagunçar um pouco. Porque, tipo, tá, a gente vai ali falar também, a gente vai voltar a falar dos dois que se conheceram na infância, mas eu queria começar fazendo a reflexão do lado do cara. Tá. Porque a grande pergunta pra mim, do cara, do novo na história, né? O que ficou sobrando. Sim. Resumindo, o que ficou O sobrando. que ficou sobrando é muito Essa é a bom. real. Essa é a real, ele ficou sobrando. Tipo,
Tu conseguiria? Porque, por exemplo, eu achei ele Tá. muito resiliente no tipo... Não, é um sentimento muito verdadeiro dela e etc. Então vou respeitar, vou deixar eles falando. Se sou eu... então fica aí, já levantava e ia embora. É que sabe qual é o ponto pra mim? Eu acho que daí entra um outro tópico, que são os amores de infância que a gente tem, sabe? Eu acho que, por exemplo, assim, ó, ele foi muito por esse lado. Eu acho que ele deixou muito eles à vontade, digamos assim, justamente porque, ele amava muito ela. Eu acho que eu não conseguiria fazer isso. Ele foi muito maduro nessa situação. E segundo ponto é que ele, tipo... Não, tá. É um amor de infância dela que ela nem conseguiu viver, entendeu? Eu vou deixar ela ter esse momento até pra resolver alguma coisa dentro dela pra conseguir viver comigo depois. Não, tudo Entende? bem. Entendo, mas não compreendo. Porque Não. assim... Porque, vamos lá, vamos falar de uma relação. Tu tá ali com a pessoa. Pô, é uma merda. A outra pessoa tá, então, compartilhando esse mesmo sentimento com uma outra. Seja porque é um amor E até maior o sentimento, né? porque até seja um amor de infância ou não. Ali ninguém é mais criança, né? Na infância, tudo bem, entendeu? Imagina teu namorado chega assim, vou sair com o meu amor de infância. Não. Ai, Não tem como, cancela, Mas é um cancela. amor de infância, só pra eu... Não. Eu não tenho maturidade pra isso. Não. Amor de infância, então fica na infância. Aí não, e o amor de infância, se é o amor de infância é um cara, o cara tá lindão. Falei. Aí é complicado. Ou a mina tá gata pra caramba. não, né? Aí o amor de infância. Para, amor de infância. Essa altura do campeonato? Não, eu não conseguiria, né, Vini? Eu, tipo assim, é questão de maturidade Sim, também. só vou complementar o seguinte, não é muito filme isso. Tu acha que na vida real alguém Eu acho que conseguiria? tem, tá? Na vida real. Sabe por quê? Porque assim, ó, a gente. É que depende muito de cada pessoa também, tá? Por exemplo, eu sou uma pessoa que romantizo muito a vida. E acho que também talvez seja essa pessoa que romantiza muito, sabe? Sim. Então, pra mim, se não for uma coisa avassaladora, não é o suficiente. Entende? Sim. Não, se não é, tipo assim, incrível demais, insubstituível, não é o suficiente pra mim. Entendeu? Eu sou essa pessoa. Mas pra algumas pessoas, às vezes, o que eu percebo, assim, é que elas talvez procuram encontrar mais estabilidade, tipo, amorosa e tal, do que de fato uma coisa muito avassaladora e insubstituível, Do que um entendeu? sentimento arrebatador que... Não, por exemplo, porque pra mim, pra esse cara, ele gostava muito dela, tá? Ele gostava muito dela. Tanto que ele cedeu isso. Ele cedeu ela amar outra pessoa, porque ela amava outra pessoa. E o que é mais maluco nessa história também é o fato de que, mesmo depois de 20 anos, ela gostava muito dele ainda, sabe? Eu acho que ela talvez gostava da possibilidade do e se, que eles acabaram perdendo também. Mas enfim, isso é um outro parênteses. Sim. E, então eu acho que, tipo assim, eu acho que algumas pessoas procuram mais estabilidade do que, tipo, mais pé no chão do que uma coisa completamente avassaladora, insubstituível e tal. E não que as pessoas não queiram viver isso, mas talvez pra elas isso seja suficiente, sabe? Tipo, o cara, talvez pra ele naquele momento, não, isso é o suficiente pra mim. Tudo bem ela gostar de outra pessoa, acho que eu gosto da vida que a gente tem. Entende? Eu acho que ele tava satisfeito com a vida que eles tinham. Eles moravam juntos, eles tinham aparentemente uma vida tranquila. Então não era porque um cara da infância dela que ia acabar se metendo de alguma forma nisso, entendeu? Sim. Na minha opinião, é isso. Sabe qual é a thumb desse vídeo? Ah. Você deixaria seu namorado ou namorada ir a um date com o amor de infância? Jamais! Jamais! Amores de infância não existem mais pra mim. Não, assim... Comenta aqui no vídeo se tu deixaria. Porque eu acho que esse é o grande ponto pra mim, assim. Claro que a gente vai falar, mas o grande ponto é estar na situação do cara ali, do namorado, do único namorado, né? Do namorado atual, do namorado americano. Porque, tipo assim... American Boy. O American Boy. Né? Porque vendo o filme, né, eu me senti desconfortável. Porque, tipo, sempre que eu assisto um filme desse, eu tento me colocar na posição de todos. Na posição do guri, que veio lá da Coreia, confortável pra ele. Ele tava ali, tá com uma gatinha ali, na pior das hipóteses. Não, ele tava bem confortável. Tava confortável. Ela, a situação dela, me coloquei na situação dela também, confusão, levando em consideração que ela amava muito as duas pessoas que estavam envolvidas. Mas muito uma palavra forte também. Ela amava o rapaz coreano e gostava muito do escritor americano, tá? Mas ela gostava, acho que, da vida que eles tinham. Só que acontece, o escritor americano dava uma vida estável, né, pra ela. Uma estabilidade de sentimento, uma estabilidade de patrimônio também, enquanto o outro era algo avassalador, algo incerto, que a gente não sabia o que poderia acontecer. Ela tava confusa. Tá. Agora,
nenhuma das posições que eu me coloquei, eu fiquei tão desconfortável como me colocando na posição do escritor americano. Que tava ali, que tava ali escanteado. Porque te pegou isso, né? Me pegou, porque naquele momento ele tava com a mulher dele e ele simplesmente tava segurando vela pra mulher dele. Cara, a gente precisa, tipo assim, a gente precisa pontuar isso. Ele tava segurando vela, não é segurando vela pra um amigo, pra um ficante que encontrou alguém, não, entendeu? Sabe o que a gente podia fazer, inclusive? Colocar na edição o vídeo do momento. O momento. Só tipo um take rapidinho. Sim. Inclusive, quem estiver ouvindo agora, vai pro YouTube e assiste. Porque assim, ó, esse momento é muito constrangedor na cara de todo mundo, sabe? Tipo, tá todo mundo desconfortável. Eles estão num bar. Só que os dois parece que pra eles nada em volta existe. E eu acho que no filme também a edição do filme deixa isso transparecer. Isso. Porque, tipo, o fundo, quando eles estão conversando, tá muito desfocado. Você não percebeu isso? Não percebi, não me lembro, na verdade. E aí, realmente, parece que eles estão só os dois, entendeu? Ainda mais falando em coreano. Tipo, eles estão num mundo à parte do que a gente tá vivendo. Exato. Só que tá os três numa bancada de bar. Isso. Né? O coreano numa ponta, a coreana no meio e o escritor americano na outra ponta. Ou seja, e aí tem horas que a câmera foca só nos dois coreanos, né? Conversando. Sim. Como se o outro rapaz não estivesse ali. Mas não, ele nem aparece em alguns momentos, sabe? Então, esse é o grande ponto, porque eu não consigo normalizar essa situação em específico. Porque vou que trazer... eu acho que tu pessoaliza muito nesse momento, tu não consegue ser muito racional agora. Mas é que não tem como, porque vou te trazer cenários, tá? Tá. Esse aí é um cenário muito... Ele é um cenário muito extremista. Vou trazer um cenário da vida real que todo mundo já passou em algum momento. Tá. Tu tá ali com teu namorado, com a tua namorada, vocês estão em algum lugar muito específico, e aí aparece um ex da pessoa, tá? Tá. E aí, não é uma situação incômoda mesmo que não troque, mesmo que não... Muito. Olha só, como é incômoda essa situação, tá? Tá ali o ex da pessoa, tá? E daí... E mesmo que já tenha sido bem resolvida, né? Não, mesmo... Mas pra algumas pessoas não é também, a gente tem que considerar isso. Bem resolvido, mal resolvido, sempre é uma situação meio assim. Claro que tem exceções, né? Claro que tem situações que todo mundo se dá bem. Só tô falando... Claro que tem os maduros. Tem os maduros. Mas tô falando no geral, assim, essa situação ela é sempre um pouco... blé. Né? Tá. Então imagina sentados numa bancada de um bar onde tu tá segurando vela nessa situação. Imagina tu tá com teu namorado e ele começa a conversar com um amor de infância, ou até de escola, o amor da escola, entendeu? E tu fica ali, assim, ó, aquele sorrisinho pra aquela poker face, assim, ó. Sabe? Não, eu acho que é uma situação meio constrangedora mesmo. Porque depende, claro, sempre depende do contexto, né? Sim. Mas trazendo tipo assim, relacionando com o filme, que a gente tá trazendo aqui sobre o filme, acho que sim, acho que é muito constrangedor. Acho que parece que, eu não gosto do sentimento de atrapalhar, sabe? E aí parece que tá atrapalhando. Parece que tu, na real, não devia estar aqui. Falou tudo agora. Entendeu? Não devia estar aqui. Mas sabe que tem uma coisa que a mãe da Nora fala no começo do filme. Ela diz assim, olha, que eu até separei Lembrando aqui. que não teve spoiler nesse podcast ainda, né? Tu acha que... né? Na real. Não, ninguém sabe o que aconteceu. Quem não viu o filme não sabe o que aconteceu. Mas a gente vai falar spoiler. A gente vai falar o que aconteceu? Óbvio que sim. Até porque tem aquela cena final, né? Eu quero falar sobre a cena final. Tá, mas enfim. A mãe da Nora, numa determinada parte do filme, assim, bem no comecinho, na verdade, ela fala pra mãe do gurizinho, do sangue, que é o que faz par com a Nora, né? Ela diz assim, olha, quando tu abandona uma coisa, tu abre espaço pra outra. E foi exatamente isso que aconteceu na vida da Nora depois de um tempo. Porque ela abandonou aquilo de certa forma, mesmo que foi contra a vontade dela, e abriu espaço pra muitas outras coisas na vida que quando o cara voltou, não fazia mais sentido eles ficarem juntos. Tipo, o cara não tinha mais espaço na vida dela, mesmo ela gostando muito dele, entende? Sim. Então, por exemplo, eles ficaram 20 anos sem se falar, começaram a se relacionar de novo, e pra ela foi muito doloroso perceber que na vida dela não fazia mais sentido a existência dele, entende? Eu acho que quando ele foi pra Nova York, mesmo depois de 2 anos eles conversando, ela teve esse baque inicial, assim. E aí, tipo, a frase que a mãe dela falou faz todo sentido nesse caso. Não faz. Faz todo sentido. É que, sabe que eu tô, enquanto tava falando, eu tava também me colocando, por exemplo, na situação dela. Tá. Disso que tu falou, da frase, da mãe, etc.
na situação dela, eu também acho que eu agiria um pouco diferente, mesmo que se eu tivesse balançado pela situação. Tu entende? Vamos lá, na situação onde tem a pessoa, mesmo que eu não ame a pessoa, mas eu goste muito, Tá. eu tentaria preservar ela desses momentos constrangedores, assim, sabe? Tá, mas como tu faria? Tu sairia, tipo assim, tu deixaria a pessoa em casa e iria pra jantar só com teu amor de infância? Assim, agora eu vou ser um pouco polêmico, tá? Tá. Eu Quando acho... que não? Eu acho, minha opinião, tá, gente? Óbvio que é minha opinião. Eu acho que é uma traição sentimental. Traição sentimental, um novo termo que o Vini Moura acabou de inventar. É uma traição sentimental. Explique sobre traição sentimental. Porque tu não chega a consumar de fato, mas tu projeta aquilo de várias vezes, de várias formas na tua cabeça. Enquanto o outro não tem acesso aos teus pensamentos. Tu acha que é uma traição? Eu acho que A possibilidade é uma traição, tu acha? É um grau de traição. Porque, por exemplo, ela sabe da saudade que ela estava sentindo do rapaz, ela sabia o sentimento do rapaz, ela sabe o quanto eles conversaram antes. Só ela e eles sabem do sentimento lá que existia lá atrás. E a gente sabe que a ocasião faz o ladrão. Ou seja, sabendo de todo esse contexto, quando ela sai pra caminhar com o cara, pra sair, pra ir num café ou algo do tipo, cara, é uma brecha pra 1000 possibilidades, pra 1000 acontecimentos. Mesmo que não tenha sido consumado. Então, eu acho que é um grau de traição. E aí eu tenho um ponto, tá? O grau de traição, quem decide o quanto ele afeta ou não a pessoa é a pessoa que foi traída de certa forma, entendeu? Ou seja... Então tu acha que o cara foi bem passivo nessa situação? Se pra ele pode ter considerado, não, acho traição. Aí tudo certo. Tu entende? Agora, por exemplo, se eu no lugar dele, eu me sentiria traído. Tá, entendi. É que aí tem que ver o que tu valoriza, né? Quais são os teus valores amorosos, no caso. Tipo, pra ti, o sentimento conta muito. Pro cara, aparentemente, não. Pro cara, o cara parecia mais racional. Entende? Pra ele, parece que importava mais o que acontecia na prática. Por mais que ela fosse, por exemplo... Quando ela voltava pra casa, era com ele que ela dormia. Mas na minha opinião, o que conta é a intenção, de fato, por trás das coisas, entendeu? Então, se aquela pessoa... Ela tá comigo, eu tenho que sentir que ela tá comigo de fato. Tu entende? Sim. Ou não dividida, ou não querendo não estar. Faz sentido pra ti o meu pensamento, mesmo que tu não concorde? Por que tu acha que eu não concordo? Não, tô... Não, faz sentido. Brisei agora. Traição sentimental. Traição sentimental, um novo termo que o Vini acabou de inventar. Mas aqui, assim, daí, como a gente falei, né? Vem muito de valores, assim. Tu leva muito em consideração esses aspectos. Então, tipo, pra ti é muito inevitável não se sentir traído quando tem um sentimento envolvido, entendeu? Sim. Tipo, tu, enfim, acaba valorizando algumas coisas pequenas, tipo, de sentimental, que pra algumas outras pessoas pode parecer banal, entendeu? Sim. Entendeu? Entendi. A gente fez tipo uma terapia agora, velho. A gente tá fazendo terapia de casal, praticamente. Tem um termo que eu quero trazer aqui, que na verdade o nome do filme é Past Lives, né? Que é Vidas Passadas. E esse nome tem um porquê. Por quê? É que todo filme é baseado num conceito coreano que se chama In-Yong. In-Yong. E isso é basicamente, ele representa a ideia de que todo mundo que encontramos nessa vida já fez parte de nossas vidas passadas. Tá? Nas encarnações seguintes, reencontramos todo mundo. Quer seja em laços fortes de conexão como família, amigos e relacionamentos, ou simplesmente aquele estranho com quem cruzamos ao atravessar a rua e que tocamos levemente no braço sem querer. A existência terrena significa uma repetição de figuras em posições diferentes em novas reencarnações. Então, basicamente, o Yin e Yang é sobre encontros em desencontros. E também aproximações e afastamentos. Porque numa vida, de acordo com esse conceito coreano, numa vida, a pessoa, tipo, o amor da tua vida na próxima vida, pode ser a pessoa que tu cruzou a rua. Entendeu? Mas aí pode ser qualquer pessoa, então. Exatamente. Basicamente, essa ideia do conceito coreano que eles se basearam pra escrever, pra montar o filme, né? É isso, de que existem essas reencarnações que na próxima vida, uma pessoa que foi muito aleatória na tua vida passada, pode ser uma pessoa incrível na tua próxima, entendeu? Mas o aleatório pode... Então, o que a gente falou, o aleatório pode ser passou na rua. Pode ser passou na rua, exatamente. E aí, o que eles têm, os dois ali,
é basicamente um encontro de almas, assim, sabe? É isso que o filme tenta passar. Que eles já foram, por exemplo, numa vida... Lembra que a gente até comentou, quando a gente saiu do cinema, a gente ficou comentando muitas teorias, né? E aí, teve uma teoria que a gente falou que talvez numa vida passada deles, de acordo com esse conceito, eles tiveram um relacionamento incrível. Entendeu? Eles Por enfim, isso que eles se apaixonaram estavam com tanta muito. vontade de Exato. se encontrar e falar sobre. Exatamente, por isso que quando, depois de 20 anos, mesmo, né, tendo passado tanto tempo, e eles já outras pessoas, porque eles eram pessoas completamente diferentes do que eles lembravam um do outro. Mesmo com tudo isso, eles ainda se amavam muito, eles ainda tinham um carinho muito grande um pelo outro. Sim. Então, eu acredito na teoria, né, não foi nada falado, nem a diretora do filme não falou isso, mas eu acredito na teoria de que nesse conceito, eles, em alguma outra vida, eles se apaixonaram demais, assim, tipo, eles viveram um amor muito avassalador daí. Avassalador. Avassalador. Tem outro tópico que o filme aborda e a gente pode também trazer para o nosso podcast, que é o seguinte. Essa coisa e também em cima do Yin Yang. Não é Yin Yang, né? Não, Yin Yang é outra coisa. Yin Yang é outra coisa. Yin Yun. Yin Yun. Escreve I-N, aí o hífen, Y-U-N. Esse é um conceito coreano. Yin Yun. Yin Yun. Yin Yun. E eles falam, inclusive, na conversa que eles têm em coreano. Ah, pode crer. Mas o ponto que também é essas idas e vindas que pode se aplicar. Claro que no caso deles era algo de infância. Tá. Mas, tipo, algo que tu tem numa relação com alguém quando tu é muito novo, segue a vida, faz mil coisas e tu reencontra essa pessoa. Sabe que eu conheço um casal, na verdade, ela é mãe de um amigo meu. Eles eram muito... Eles foram namoradinhos ali entre 16 e 17 anos. Cara, seguiram suas vidas. Profissionais, casaram, tiveram filhos, construíram famílias. Tudo isso acabou porque eles acabaram se separando, os filhos cresceram, saíram de casa. E aí, tipo, já nos 50 e poucos anos, se reencontraram e ficaram juntos. Nossa! Tu entende? Então, tipo assim, é um negócio que ele começa lá no início da vida. Claro que eles não estão no fim da vida, né? Mas, tipo... Mas acabou de ofender uma mas já numa idade avançada em relação àquelas... Quando eles se conheciam, tipo, se reencontraram e ficaram juntos. Que lindo! E, tipo, acho que o filme também fala um pouco sobre isso, sabe? Sim, sobre esses Tipo, encontros e desencontros. Tipo assim, da vida, tu ter aquilo, a vida passar, tu achar que aquilo ficou lá atrás, e quando tu menos espera, pá. Sim, mas agora pegando esse gancho, que massa que, tipo, na vida deles cabia o outro ainda, sabe? Sim. Porque tem uma cena final do filme, que eu acho que é muito emblemática, que ela se despede dele quando ele tem que ir embora de Nova York. E quando ela se despede, ela vai caminhando até o portão da casa dela, onde ela encontra o marido. E nesse trajeto, a câmera acompanha ela. E ela vai chorando até lá. E quando ela chega lá, o marido dela recebe ela de braços abertos. E aí, tipo, abraça ela e tal. Basicamente, ele fala assim, olha, eu sei o que tu tá sentindo. Sei que, tipo, ele não cabe na tua vida. Sei que tu ama outra pessoa. Sei que tu ama outra pessoa. Mas, tipo, eu tô aqui, entendeu? E aí, eu imagino que ela tenha sentido. Ela pensou, nossa, a gente nunca vai ficar junto. E era uma coisa que eu gostaria muito, assim. Que os dois gostariam. Porque eles não se beijam, não fazem nada. Eles simplesmente se abraçam. Quase se beijam. Quase se beijam, é. E aí, pra mim, aí é traição. Pois é, mas depois aí se beijasse. Traição, Aí fica muito explícito. Não, claro. Que loucura, né? Porque o cara viu a situação toda. Exato. Mas enfim, essa cena, inclusive, foi muito comentada no Twitter, assim. Porque ela foi muito emblemática, justamente porque ali representou todo o filme. Você entende? Sim. Foi tipo, ela voltando da vida dela, que ela queria muito ter tido, pra vida que ela tem. E, tipo, o significado disso tá nos enquadramentos, assim, tu vê que ela vai passando e vários prédios vão passando atrás, assim. Tipo, é muito massa essa cena, eu achei muito emblemática, assim. Só não é legal pro maridão. Nem pro Academia do Oscar, né? Que não venceu nenhum Oscar vidas passadas, é inacreditável. Fica aí a crítica. Não, eu até botei no meu bolão, que a gente fez em casa mesmo. Bolão particular. Né? É um bolão particular, que eu acertei um só do Oscar. Eu coloquei que roteiro original ganharia... Entende muito, né? Entendi muito. Mas quem ganhou o roteiro original foi Oppenheimer? Não, porque não é o roteiro original, né? Eu não lembro quem ganhou agora.
Não lembro também. Não lembro, mas eu vou trazer a informação daqui a pouco. Vamos pro nosso terceiro e último momento do podcast? Vamos, eu só posso terminar de falar uma coisa sobre a Claro. diretora, rapidinho. Não. A diretora tem aqui essa cena do bar, que a gente tanto comentou aqui no podcast. A diretora que se chama Celine Song, que inclusive foi o primeiro filme que ela dirigiu e já foi indicada ao Oscar. Inacreditável. Aí pra vocês que não acreditam, sempre dá pra ser de primeira. Exatamente, sempre dá pra ser de primeira. Dá pra transar no primeiro encontro. Dá pra ir de primeira que é Dá pra ir sucesso. de primeira. Essa cena é baseada numa história real. Ela viveu isso com uma amiga e um namorado dela. Namorado da amiga, no caso. Namorado da amiga. Não, isso aconteceu com ela. Com ela. E ela viu essa cena acontecendo. Tava a amiga e um namorado, né? Um quase namorado da amiga. E tipo, eles falando em outra língua e tal. É uma cena real. Quer fuder. Exatamente. Enfim, agora a gente pode ir pro último momento. Vamos pro terceiro momento, porque é o seguinte: a gente falou aqui de vidas passadas e tal, mas a gente sabe que a gente pode ajudar o pessoal a construir um date legal, né? Um Ai, date gostei. perfeito. Então, o que a gente pode fazer nesse momento, Babi? Eu acho que a gente pode indicar filmes que são ideais pra um date. Um date, acho que não um date de primeira, né? Um date com alguém que Não. Um date já com vinho e pizza em Um casa. vinho e pizza, então já é terceiro, quarto date, Fechou. tá? Acho que a gente tem que fazer futuramente uma tabela. Uma tabela, o que fazer no primeiro, no segundo, terceiro, Segundo, no quarto. terceiro, quarto, seguinte date. E no 15º. 15º namora, Olha. ou não? Não. 15º, não namora ainda? Não? Acho que não, né? Acho que namora. Não sei, depende da ansiedade de vocês. Depende. Mas que filme tu indicaria? Eu vou indicar um bem levinho, e que acho É. que é engraçado e tal, que é 10 Coisas que Eu Odeio em Você. Que é maravilhoso. É uma comédia romântica, super antiga, dos anos 2000. E acho que é um filme leve, justamente, né, pra deixar um clima mais leve. Uma coisa mais leve, assim. Fácil. Eu não tinha pensado nisso que tu falou, de É- deixar o clima mais leve, né? Ah, tu pensou numa coisa mais séria. É. Mas eu vou falar sobre o filme Fala, rapidinho. desculpa, Quem não é que assistiu ainda. Tu me brisou agora. Não, tudo bem. Quem não assistiu ainda das Coisas que Eu Odeio em Você, se passa numa escola, né? Tipo, nas escolas dos anos 2000, assim. E a guria se apaixona por um cara que é muito bad boy, assim. Aham. E ela também é meio bad girl. Então, a história é bem legal, porque no fim... Ai, não vou... Eu ia falar no fim do filme. Não Mas fala, assistam né? o filme. Se ninguém assistiu das Coisas que Eu Odeio em Você, é obrigatório. É obrigatório. Tá. Tanto que tem aquela parte que ele canta na escada, que viralizou, enfim, que é I love you, baby. E daí ele canta com o microfone, assim. Mas é a comédia romântica É uma comédia romântica. clássica. Clássica. Aquela levezinha pra tu assistir com... Boa. Não, é pra date e também pra domingo. Tá, entendi. Eu vou até falar em que Bom. streaming tá. Tá. Acho que é importante, Quando né? tu procura aí, eu vou falar o meu. Eu ia mudar, porque a Babi trouxe um leve, mas daí eu vou trazer o contraponto aqui, no sentido, se não quer um leve, já tá no 20º date, você já tem aquela coisa de trocar uma ideia mais profunda sobre alguns temas. Tá. Aí eu vou trazer um outro aqui, porque foi o que eu pensei antes. Eu não consegui pensar em outro. Tem no Prime Video, Tá. Green Book. Ah, tu quer trazer um assunto bem polêmico mesmo. Não, né, não é história? polêmico, porque ele é muito legal o filme. Tá, não, pera que é bom mesmo. Ele é muito legal. Já ganhou um Oscar. Já ganhou o Oscar. Então, tipo, Green Book. Mas assim, já vou dizer, não é pra primeiros dates, assim, é pra quando vocês já se conhecem, trocam uma... Se vocês Não, trocam troca uma uma ideia já ideia, sobre exato. vários assuntos, assim. Exato. Então, Green Book, É até um filtro bom, né? claro. Botar a pessoa pra ver Green Book. Aí se a Claro. pessoa não gosta, então tá bom. Sabe? Não, a pessoa Ou, pode tipo, não sei gostar lá. de drama, É, pode ser. entendeu? Tipo assim, a pessoa pode não... Sabe que o primeiro... Tu lembra o primeiro filme que a gente assistiu junto? Lembro, foi uma comédia muito Foi uma ruim. comédia romântica bem ruim, né? Aham. Mas era engraçado. Foi engraçado. Era engraçado. Ajudou naquele momento Qual é a que dar era uma o nome? soltada. Era da Netflix, né? Se eu não me engano. Confesso que não. Mas não, vamos trazer outro momento. Não vamos queimar agora. mas conta um pouquinho só de Green Book pra galera se situar. O Green Book Foi um ganhador já do Oscar. né? é um pianista. Isso é na década de 50 ou 40 nos Estados Unidos, que era uma época que o racismo estava muito forte nos Estados Unidos. E ele é um pianista negro. Só que ele é o melhor que tem. E aí ele sai, ele viaja aos Estados Unidos para tocar nos lugares. Né? E ele é aceito nesses lugares porque ele é muito talentoso, ele é o melhor que tem. E ele precisa de um motorista. Só que para proteger ele contrata um motorista branco. Tá. Que também era uma pessoa muito preconceituosa. Só que eles vão se conhecendo e
o motorista fica encantado pela pessoa que esse pianista é. E claro que nessas viagens ele encontra várias situações horríveis com ele, né? Por causa do preconceito. Só que ao mesmo tempo, por ser muito talentoso, ele anda em alguns lugares que ele jamais estaria se não fosse o talento dele. Enfim, resumindo, é isso. Acontecem mil coisas. Esse motorista, eles viram muito amigos. E aí essa amizade, enfim, acaba acarretando em várias situações. Que daí só assistindo pra saber. Sabe que eu tava vendo aqui? Que teve. Ele ganhou muito. Foi muito indicado, né? Em 2019, o filme. Foi Oscar de melhor filme, de melhor ator. O Viggo, que é o personagem principal, ganhou não, ele foi indicado ao Oscar de melhor ator. Também teve Oscar de melhor ator coadjuvante. Oscar de melhor roteiro original. Ganhou muita coisa. Não, ele não ganhou, né? Ele foi indicado. Ganhou mesmo o Oscar de melhor filme. Indicação. Indicações, tá falando. exatamente, indicações. Mas ele ganhou mesmo o Oscar de melhor filme. Que tá de bom tamanho, né? O grande prêmio da noite, esse né? Filme Achei, é Disney Plus. Disney Plus. Disney Plus. Perfeito. E é isso. Fechou então. Ai, eu adoro falar sobre esse filme Vidas Passadas. Eu adoro também. Quem assistir, inclusive, quiser dar uma opinião diferente do que a gente falou aqui, por favor, a gente adora debater sobre esse filme. Tem uma visão, né? Algum ou outro... tipo, sei lá, tem a visão mais do cara, porque a gente não falou tanto do cara, do coreano, né? Não. E talvez queira nos compartilhar, assim. Ele tava de garotão na história. Ele tava confortável. Viajou né? na Coreia, foi pra América, pá. Turistão. Exatamente. Roubou a mulher do... Resumindo, o cara é um baita de um talarico. Que barbaridade. Mas enfim, manda ali em @ababtencourt e também pro @do Vini. Isso aí, @eu, Moura, e lá no @Rio de Janeiro Atlântida. Sempre. Comenta aqui no vídeo, tá? Algum vídeo. filme que tu quer que a gente comente, que tu acha que... Comenta no vídeo algum filme que tu quer que a gente comente. E tu acha que gera um debate legal aí sobre relacionamento. E claro, né? Ativa o sininho. Isso ajuda se muito no inscreve no engajamento, canal, né? dá o like no vídeo, que isso é muito importante. E compartilha com todo mundo. Espalha que daí... E compartilha com aquele... terceiro date. Vamos ver esse filme? Exatamente. Compartilha. Aí depois vocês podem escutar juntos o podcast isso e aí. debater. E debater. Genial. Muito bom, muito bom. Tchau, gente. É isso já? É Acabou? isso. Onde está? Tchau, gente. Beijo. Até a próxima.